Ok? Então eu convido você a abrir a sua Bíblia, a carta de Tiago, na Epístola de Tiago, capítulo 1. Capítulo 1. Se você lembrar, talvez você vá se lembrar daquela ordem cronológica que eu apresentei na primeira carta de João. Você lembra? Lembra disso? Que eu falei um pouquinho do Nero, imperador Nero. Depois eu falei um pouquinho meu Deus, fugiu o nome do cidadão, Domiciano, né? Você vai lembrar disso. Eu também falei sobre Calígula, lembra disso aí? Falei da perversidade deles e tudo mais. Essa carta de Tiago foi escrita mais ou menos ali também, um pouquinho depois que o imperador Nero assumiu o governo do Império Romano. Então era um governo muito opositor ao cristianismo, certo? Nero foi terrível, mandava matar os cristãos, torturava, né? E perseguia os cristãos. Você abriu aí? Nós vamos ler até o versículo 18. Nós vamos parar no versículo 18 hoje, tá bom? Diz assim o texto, versículo 1: Eu, Tiago, escrevo de Deus, ou escravo de Deus, melhor dizendo, e do Senhor Jesus Cristo, envio essa carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. Aí usa o termo tribos aí para falar sobre as igrejas, sobre os irmãos espalhados pelas regiões. Meus irmãos, considerem de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Estou lendo a versão NVT, versículo 4: E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus, generoso, e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. O irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar, porque é digno de honra. E o que é rico deve se orgulhar, porque é insignificante. Ele murchará como uma pequena flor do campo. O sol quente se levanta e a grama seca. A flor perde o viço e cai, e sua beleza desaparece. Da mesma forma, murchará o rico com todas as suas realizações. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e também as tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àquele que o amam. E quando vocês forem tentados, não diga,
esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos conduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Não se deixem enganar, meus irmãos, meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Por sua própria vontade Ele nos gerou por meio de palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Quando a gente olha para essa carta, alguns aspectos importantes a gente começa a perceber quando Tiago está escrevendo. O primeiro deles é que é forte a exortação pastoral. Tá? Então, Tiago tem a intenção de exortar veementemente os irmãos daquela época, de todas as igrejas. Veja que passar por provação era algo comum para os cristãos até então. Passar por provações e por lutas é algo comum para as igrejas daquela época. As perseguições daquelas igrejas eram comuns para eles, porque eles viviam o mesmo contexto de governo sadista, o mesmo contexto de governo helenista, ou seja, um governo que quer empurrar goela abaixo não só a religião, mas os seus costumes, a adoração ao imperador, enfim. Era costume daquela época matar cristãos, não só perseguir. Então todas aquelas igrejas que receberam essa carta estavam passando pelas mesmas perseguições, pelas mesmas lutas. E Tiago, com seu tom de exortação, mas aquela exortação pastoral que não é uma bronca, é a tentativa de, em amor, tocar o coração das pessoas para que elas entendam que as lutas são inerentes à vida cristã. Será que Tiago sabia sobre o que é ser perseguido? Bom, os estudiosos apontam, entre os 4 Tiagos que a Bíblia nos aponta, apontam que esse Tiago seria o meio-irmão de Jesus. Meio-irmão de Jesus porque ele seria filho de José e Maria, da sexualidade, fruto do amor da sexualidade de José e Maria. E Jesus não foi, tá? Então eles não tinham laços de sangue com o pai, apenas o fluxo de sangue da mãe que chega até o filho através da placenta, né? Através do cordão umbilical. Tá? Então ele não tinha esse traço de sangue da humanidade, que vem da sexualidade da humanidade, mas ele tinha a alimentação que vinha do corpo da mãe. Correto? Então, por isso ele é chamado de meio-irmão de Jesus. Acontece é que os irmãos de Jesus, ele teve alguns irmãos, inclusive mulheres, eles não eram convertidos. Você vai perceber em uma oportunidade da Bíblia, quando os irmãos de Jesus e a mãe de Jesus chegam à porta onde Jesus estava ensinando o Evangelho, e alguns discípulos dizem assim: Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí na porta, querendo falar contigo. Qual é a resposta dele? A minha família, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que praticam a vontade do meu Pai Celestial. Esses são minha família. Né? E a pergunta que me fizeram essa semana ou semana passada, disseram assim: pastor, então quer dizer, foi o Rafa Gracioto. O Rafa Gracioto gosta de umas pegadinhas para mim.
Aí ele falou: precisa responder agora não, me dá uns 2, 3 dias para eu pensar e responder. Ele falou assim: se Maria não estava lá à porta, será que ela não era convertida? Aí eu mostrei o cântico de Maria, que mostra como ela fala de Deus, chama de meu Senhor e tudo mais. Não, ela era convertida, mas os seus irmãos provavelmente não eram. Digo provavelmente porque a Bíblia não traz pistas de todos, somente de alguns. Mas a verdade é que sobre Tiago, ele se converteu após a ressurreição. Se você lembrar, quando a gente pregou aqui, a gente fez a exposição do Evangelho de João, momentos após a ressurreição de Jesus, você vai lembrar que os discípulos estavam reunidos e esse meu irmão de Jesus não estava lá. Provavelmente ele foi uma das testemunhas oculares, aquelas mais de 500 pessoas que se converteram quando viram Jesus ressurreto. Tiago foi esse camarada. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque ele viveu a perseguição da igreja desde o início. E viveu a perseguição dos primeiros séculos, os primeiros anos da igreja primitiva, porque ele já fazia parte da igreja primitiva ali no começo. E outro motivo da gente perceber isso é que esse Tiago foi martirizado. Alguns dizem que esse Tiago foi apedrejado até a morte. Outros dizem que ele foi mergulhado de cabeça para baixo num tanque de óleo fervendo. Já pensou que delicioso? Então eu quero dizer com isso que esse Tiago sabia o que era ser perseguido. Sabia o que era ser perseguido. E ele tanto sabia o que era ser perseguido, que ele escreve uma carta que é circular, chama a igreja de 12 tribos, chama os irmãos de tribos, talvez usando as mesmas estratégias que João, e ele não diz quem é esse Tiago, ele não se identifica, assim como o apóstolo João. Ele diz: eu sou Tiago, o escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então é bem provável que os irmãos que receberiam essa carta sabiam quem era esse discípulo, quem era esse Tiago que estava escrevendo essa carta. Então por isso, por todo esse contexto que Tiago viveu, ele tinha propriedade para escrever, para exortar os irmãos para que eles continuassem firmes. Não resistam ao cuidado de Deus. Resistam às tentações. Não sucumba, não sei se é essa palavra, não sucumba às provações. Não desistam em meio às provações. Pelo contrário, esteja muito contente, extremamente contente, irradiantemente contente. Não sei se teu time ganhou algum título recentemente, o meu ganhou. Amém? É uma alegria muito grande, né? Então você vai no estádio, você vê aquelas pessoas enlouquecidas, né? Aqui é Corinthians, não sei o que. É uma loucura, é uma paixão, é um amor, Eu me lembro quando eu fui na final da Libertadores da América, quando o Corinthians foi campeão. Eu me lembro que algumas pessoas estavam vendendo o ingresso, e o pior de tudo, outras comprando por R$800. Tinha gente vendendo por R$6.000. Teve um ingresso que foi vendido por R$12.000 na internet para ir naquela final. Que ponto que chega a alegria, né? A felicidade. Eu me lembro que eu abracei tantas pessoas, naquela final, mas eu abracei, tinha um japonês que chorava atrás de mim. Eu desconfiava que ele torcia para outro time, mas ele estava tão feliz que eu acreditei nele. Mas chorava de soluçar, e eu dei um abraço nele, amigão, mas um abraço forte. Cara, somos campeões e tal. Nunca mais eu vi o cara na minha vida. Tinha outro que ajoelhava no chão, o outro estava travado assim, ó. Não acreditava, né? É incrível a felicidade que as pessoas chegam. Pois essa felicidade aqui que Tiago está falando é uma felicidade muito maior. Muito maior.
Muito maior do que uma felicidade de ganhar um título. Mesmo porque essa felicidade é muito passageira. Demais. Demais. Daqui a pouco perde o primeiro jogo do próximo campeonato, o pessoal já está, e aí, meu? Pô, que é Corinthians, mano, já cobrança, né? Querendo bater, chutar o carro. Os caras são terríveis. Mas essa alegria aqui não é uma alegria momentânea. Aquela que acaba o jogo e você fala, é campeão, e tá, dá 5 minutos e você fala, tá, e aí? Agora vamos embora para casa que eu acordo cedo amanhã para trabalhar, não é? Tá, você tira um sarrinho ali de um, de outro, né? Alguns você tem dó, você nem tira sarro para não, né? O cara já está derrubado, assim, você tira sarro, né? Derruba mais ainda. Mas a ideia é que essa alegria é uma alegria passageira. A gente não pode perder a chance, né, Cláudio? Não pode. Mas essa é uma alegria passageira. A nossa felicidade não está relacionada a isso. Essa felicidade que Tiago está falando é algo muito maior, infinitamente maior. E é engraçado que ele está dizendo para ter essa felicidade não no momento de alegria. Ele está falando para ter essa felicidade no momento de luta, no momento de guerra. E veja, ele não diz quando você estiver de frente para uma grande provação. Ele está falando quando você estiver no meio de diversas provações. É ali, agora, naquele momento, em meio às diversas provações, que vocês devem estar muito felizes. Muito mais do que quando o seu time ganha um título. Infinitamente mais do que você ganha um título. Mas sabe por que você deve estar feliz? Não é porque essa felicidade é um sentimento que essas lutas geram em nós. Não, pelo contrário, as provações elas são difíceis, são doloridas, são dolorosas, machucam. Mas ele está dizendo que a nossa alegria deve ser pelas consequências dessas provações na nossa vida. Porque essas provações, se você passar e for aprovado em meio a essas provações, sabe, gerou a situação para você murmurar, murmurou, perdeu o playboy. Você teve a chance de crescer e não cresceu, porque você reclamou. Faltou emprego, faltou dinheiro, era a hora de você falar assim, louva a Deus, que Ele te ajudará. Foi a hora que você falou assim, poxa, que droga, Deus não ouve a minha oração. Perdeu o playboy. Perdeu a chance de crescer mais um bocadinho. É aquela hora em que teu irmão peca com você, que você diz, não, por isso eu acho que isso aí é demais, né? Perdoar de novo é demais, né? E Deus fala, não tem limites o perdão. Mas mesmo o adultério, não tem limites o perdão. Não tem limites o perdão. E a concessão é para aqueles que colocaram limites no perdão. Aqueles que sucumbiram ao seu coração. Mas não é isso que Deus criou. Jesus fala isso lá no princípio. Homem e mulher, uma só carne. Não tem como dividir uma só carne mais. Então a alegria é você aproveitar da aprovação, do momento adverso, para você ser aprovado naquele momento e você alcançar um bocadinho mais de perseverança e de fé. E isso é maturidade. Isso é a maturidade cristã. Fofoca não é fruto de um coração maduro. A ausência de perdão não é fruto de um coração maduro. Compartilhar só para orar, né? Não é fruto de um coração maduro. A ausência de confrontação, de disciplina, ausência de exortação, não é maturidade. Não é maturidade. Deixar de falar com o irmão porque ele não te cumprimentou, porque ele não te convidou para aquela festa, não é maturidade.
E você sabe disso, você consegue observar em você mesmo isso. Tá? Porque quem vai constatar que você foi aprovado naquela aprovação? Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, você mesmo. Tá? Então, se pensou, ninguém viu. Se agiu sozinho, ninguém viu. Se absteve, se omitiu, ninguém viu. Perceba, você tem condição de perceber que você não está por caminhos bons. Não está por caminhos bons. Como que a gente toma decisões sábias, maduras? Conhecendo a palavra de Deus. É isso que Tiago está exortando, falando, olha, prestem atenção. Né? Prestem atenção. Fiquem contentes. Eu sei o que é isso. Passar por provações e ficar contente em meio a elas. Tiago está dizendo isso. Um outro aspecto que a gente olha da carta de Tiago é que há um desprendimento nessa carta de estruturas. Então talvez seja a carta mais parecida com Provérbios, porque ele vai jogando ideias, né? Parece que ele vai resumindo coisas que a igreja já sabia. Parece que ele foi de uma forma mais objetiva, lançando ideias para as igrejas. Olha, cuidado com isso, olha isso aqui. Às vezes parece que muda até de assunto de uma hora para outra. Ele vai se descomprometendo com uma estrutura literária. Ele vai apenas escrevendo o que aquela igreja precisava ouvir. Ele também faz um extenso uso de metáforas e ilustrações, para esclarecer mais temas já sabidos pela igreja, né? E ele também ele usa outras fontes, né? Ele usa ensinos de Jesus, ele usa ensinos do Antigo Testamento nessa carta, para ilustrar, para rechear a mensagem que ele queria trazer para a igreja. Aí o Carlos Oswaldo, ele propõe algumas separações, eu achei muito legal, não tenho vergonha de dizer, eu peguei dele essas divisões dos textos, para que fique mais claro. E ele sintetiza genialmente cada parte que eu queria dividir desse texto, então eu preferi usá-lo para que fique bem claro para a gente qual é a mensagem principal desse texto de hoje. A primeira divisão que ele faz é falando dos propósitos da aprovação. E isso está ali do versículo 1 ao 4. Leia comigo lá. Tiago, servo de Deus, um pouquinho mais rapidamente, que a gente já leu. E do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Agora eu estou lendo a versão NVI. Saudações, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por essas provações, pois vocês sabem que a vossa fé aprovada produz perseverança, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tá? Muito bem, então a primeira coisa que ele fala é sobre o propósito das provações, tudo isso que a gente já disse aqui. Então as provações, ela tem um propósito específico. Veja, a música diz assim, ó: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. É isso aí que fala. Um pouquinho de desafinação no final aqui. Estou sem meu retorno aqui, por favor, retorno. Mas quem guia os nossos passos não é o acaso. Talvez do Titãs seja, mas nossa vida nada acontece por acaso. Pelo contrário, a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o nosso bem, tá? Todas elas, para o bem daqueles que amam a Deus, tá? Então, as dificuldades e as coisas boas também contribuem para isso. A segunda coisa, ainda não está a segunda coisa, né? Eu vou ter que virar aqui que eu não estou enxergando lá, gente. Acho que dá para eu ficar em pé um pouquinho só. Meio envergado, tipo um birimbau, mas dá. Bom, dentro
o propósito das provações é exigido de nós, em primeiro lugar, uma atitude correta diante das provações. O que é isso? Regozijar-se em vista ao resultado tensionado por Deus, ou seja, perseverança e maturidade. Então a gente tem que ter a atitude correta em relação a essas provações. Outra coisa, nós temos que atender ao apelo adequadamente. Então, pela sabedoria divina, numa atitude de plena confiança em Deus. Tá? Então, o apelo para o qual eu tenho que atender, ou ceder, é ter plena confiança em Deus. Quem que glorifica a Deus em meio a diversas provações, senão aquele que confia muito em Deus? Tá? É muito fácil falar, né, sobre isso, mas imagina o dia em que você tem que pagar aquela danada daquela conta, senão vão cortar a luz da sua casa. Você tem que pagar, né? Quem que paga a luz da sua casa? É o seu chefe? É o seu emprego? É a empresa? É a tua habilidade, o teu esforço? Quem é que paga a conta de luz da sua casa? Opção D, né? Nenhuma das alternativas, né? Quem paga a conta da nossa casa é o Senhor. É Ele quem supre as nossas necessidades. Tá? O que ele falou? O que a palavra de Deus diz? Que Paulo fala o seguinte, que ele aprendeu a viver em toda e qualquer situação, tendo fartura e passando necessidade. Por isso que ele diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. Não é que você pode tudo, gente, eu determino na minha vida. Não, esquece isso, isso não existe. Não tem nada na Bíblia que prove ou que mostre que você deve determinar coisa na tua vida. Pelo contrário, quando a Bíblia diz que você pode todas as coisas, isso quer dizer que você pode passar necessidade também. Porque em meio à necessidade, as provações, que Deus produz perseverança e fé. Mas se a teologia do coaching ou da prosperidade diz que o crente não pode ter problema, quando que o crente cresce? O crente que é adepto à teologia da prosperidade ou do coaching é um crente mimado. É um ser humano mimado que quer buscar em Deus os mesmos mimos que recebiam dos seus criadores, dos seus cuidadores, melhor dizendo. Pai, mãe, filho, tio, vó. É um crente mimado, aquele que vai no shopping e fala, Deus, agora eu quero isso aqui, agora eu quero aquilo. E se não dá, eu fico bravo. Fico bravo. Não vou falar mais de Jesus. Enquanto os caras usam isso. Agarra o anjo e não deixa o anjo sair enquanto ele não der a benção. Não é? Deus, agora vou fazer uma prova contigo. Enquanto tu não me der aquela bênção, a Bíblia vai ficar de cabeça para baixo aqui, né? E não vou ler, não. Parece que Deus precisa que você se converta, né? Parece que Deus está clamando. Por isso que eu não gosto daquele termo, aceita Jesus. Aceita Jesus aí, meu. Parece que Jesus está, por favor, eu estou sozinho aqui no céu. Humanos, por favor, me aceitem meu filho, porque eu não aguento mais essa solidão do céu, é tão frio aqui em cima, essa ventania em cima das nuvens, é tão frio, estou tão solitário. Parece que Deus está clamando por nós. A gente está falando de um Deus que será sempre o mesmo Deus. Sempre amarás, não desampararás e não desistirá. Ainda que haja dor, tá? Ainda que os problemas dizem que não, Ele é um Deus que cuida de nós, mas não do jeito que a gente quer, ou do jeito que a nossa humanidade quer que seja, do jeito dele, usando inclusive os problemas, as dificuldades, as lutas, as provações.
Amém? Muito bem. Além disso, nós devemos estar atentos à abordagem adequada, ou seja, nós devemos nos ver na perspectiva de Deus. Então, quando a gente se olha na perspectiva de Deus, a gente começa a perceber que a gente não merece nada, que a gente não fez nada para merecer, que Ele é Deus e eu sou trapo de imundícia, eu sou o vermezinho de Jacó, eu sou a exemplo do que foi dito sobre Israel, né? Eu sou alguém irrelevante, que por graça, por causa dos meus pecados eu iria para o inferno, mas por graça Deus me escolheu e me tirou desse inferno. Então, eu devo ter essa abordagem adequada, olhar para mim de uma forma adequada. Sabe aquela história de... como é que é aquela música que fala: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Essa eu não desafino. Não chore pelo mundo, ainda não notou. Só esqueça a letra. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Que isso? É louvor a mim? Você é precioso, mais raro do que o ouro, puro de Ofir, é nada. A Bíblia não fala nada disso, ela fala que você é sem vergonha, pecador, miserável. Que se não fosse Deus, você estaria queimando nas chamas do inferno. Agora não, iria, né, quando morrer. Entende isso? Então nós precisamos ter uma abordagem adequada de quem somos nós. Precisamos ter isso. Isso é o propósito das provações. Bom, uma outra questão importante aí é a expectativa que nós devemos ter. Devemos ter uma expectativa adequada, ou seja, reagir em amor a Deus. Nós precisamos adequar a nossa expectativa. Bom, a centralidade não está em mim, está em Deus. E se Ele é o centro, o propósito é Ele. A glória é para Ele. Se Ele tiver misericórdia e me conceder o que comer no dia, Senhor, graças te dou por esse alimento. Graças te dou por essa roupa, por esse emprego. É graça. É graça isso. É bênção do Senhor. E a última coisa que o propósito das provações nos alerta é a inferência adequada, ou seja, que Deus perdeu o controle, ou seja, a nossa intervenção nessa história é achar que Deus perdeu o controle. A nossa conclusão, a nossa reação, a nossa postura, muitas vezes, é achar que Deus perdeu o controle. Poxa, então se eu estou no meio de um turbilhão de provações... pastor, você não sabe. O meu cachorro foi atropelado. O papagaio fugiu. Meu time perdeu. Minha mulher falou: abandona teu Deus e morre. Eu bati e quebrei duas vértebras. Pô, não tá fácil o negócio. Tá uma maré de azar da bexiga, meu. Azar. Tá uma quizumba da bexiga lá em casa, lá, meu. Pegou o copo cai e quebra. Olha, mau agouro, né? Tiago está dizendo: quando você estiver vivendo esse tipo de situação, esteja muito alegre, muito contente, porque é nesse momento em que você vai aumentar sua perseverança e sua fé. Isso vai produzir crescimento na tua vida. Semana que vem a gente vai continuar falando de alguns outros propósitos, mas eu quero que você guarde essa frase aqui, antes da gente continuar o restante desse trechinho que a gente leu, tá bom? Guarde isso aqui, as respostas adequadas
às provas que a vida real confronta o cristianismo, indicam uma fé madura e aprovada. As respostas adequadas às provas que a vida real confronta o cristianismo indicam uma fé madura e adequada. Por isso é que a gente tem que adequar as nossas expectativas, é por isso que a gente tem que cuidar com a inferência, com a nossa inferência, é por isso que a gente tem que aprender qual é a abordagem adequada em meio às aprovações, é por isso que a gente tem que entender qual é o apelo dessa mensagem e também a nossa atitude correta em detrimento de tudo isso. Tá? Não sei como é que você chegou até aqui hoje. Também essa frase é uma frase bem manjada, todo mundo fala isso, né? Mas é o que eu realmente queria perguntar, eu queria dizer. Não achei outra frase. Mas eu quero dizer para você que as lutas, elas foram colocadas por Deus. Elas são propositais. Ela tem um fim. Deus está cuidando de você. Não se esqueça disso, tá bom? Fecha teus olhos. Ore a Deus. Diga que você confia nele, se você confia. Se você não confia, você fala: Senhor, eu sou muito ansioso. Eu não consigo depender de Ti, me ajuda. Seja sincero. Rasgue o teu coração. Lembre-se que quando brilha o sol, quando vem a chuva, quando você está mal ou quando está bem, quando Deus diz sim ou não, ou se você ouve a voz ou não de Deus, Deus sempre será Deus. Ele nunca perde o controle. Peça também a Deus que Deus fale ao teu coração sobre a tua confiança no Senhor. Nesse momento a gente vai ter uma ceia, a gente vai celebrar esse não só memorial, mas esse momento importante para o corpo, para a igreja, que é relembrar aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Eu convido você, todos vocês que são crentes em Cristo, seja lá de qual for a igreja, a participar conosco. Mas antes disso, sonde aí o seu coração, peça para que Deus fale ao teu coração e veja o que precisa ser mudado. E depois disso, coma do pão e beba do cálice, do suco, para que a gente, juntos como igreja, celebremos o Senhor, a vitória na cruz. Amém? Obrigado, Senhor, por mais esse dia, pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração nessa carta de Tiago, nos ajudando a entender sobre as lutas, sobre as provações, sobre as dificuldades que são inerentes da vida cristã, e ao mesmo tempo nos ajuda a perseverar, Senhor, a permanecer firme no Senhor, confiando em Ti, sendo aprovado nas provações, para que a gente se torne um cristão ainda mais maduro, chegue a essa estatura madura, para que a gente, glorifique o Teu nome ainda mais. Pedimos isso, pedimos pela igreja, pedimos pelos irmãos, pedimos para que nós como igreja sejamos diferentes, Pai. Sejamos diferentes no mundo e que está tão cheio de corrupção, de tanta malandragem, de tanta mentira. Essa história da Lava Jato, Pai, talvez eu não tenha nem mais estômago para assistir jornal, porque é tanta coisa, parece que acabou, mas aparece coisas mais sujas, e é tanta gente envolvida, é tanto dinheiro desviado. Nosso país sofre tanto por causa disso, Senhor.
Coloca a tua mão poderosa, coloca a tua mão poderosa ali, Senhor, e nos ajuda como brasileiros a não colocar esperança nesse mundo em primeiro lugar, mas também a gente não sofrer por más escolhas, por maus votos, por ter tanta gente mal intencionada, Senhor. Mas ao mesmo tempo nos ajuda em meio a essas dificuldades a nos alegrarmos no Senhor, confiar em Ti, porque o Senhor está sempre no controle de todas as coisas. Te agradecemos por tudo isso em nome de Jesus, amém.